Fala galera, tudo beleza? Professor Alanson Silva aqui trazendo a pedidos uma aula de teoria de raciocínio lógico matemático. A parte mais inicial da teoria, certo? A ideia é a seguinte, estou trazendo esse resumão aqui para vocês e quero ver a repercussão desse vídeo. Então, já vai deixando o like, compartilhe o vídeo para ver se vai ter gente suficiente interessada para eu continuar trazendo conteúdo de raciocínio lógico matemático, que ele serve para qualquer concurso público que tenha raciocínio lógico. Aí vai depender da banca. Bombeiro temporário geralmente tem, a COSEA, que agora está com concurso aberto, que tem, a Polícia de São Paulo, se não me engano a Civil, também tem. Então, é um conteúdo que aborda bastante bancas diferentes, bastante concursos diferentes. Então, se você está ligado e isso daqui é interessante para você, já vai curtindo, compartilhando para repercutir bastante e eu trazer mais vídeos desses assuntos, beleza? Então, quando a gente fala de tabela verdade, raciocínio lógico matemático, obviamente que a gente tem uma parte inicial, mas eu gosto de trabalhar bastante com tabela verdade, porque não as questões de montagem, de tabela, de olhar, tautologia, etc. Mas para a gente entender o que se trata. Quando a gente fala de raciocínio lógico matemático, a gente está falando de raciocínio proposicional, né? A gente trabalhar com proposições, se elas são verdadeiras, falsas, a relação entre elas através dos conectivos. E os conectivos que nós temos que saber são esses 5 aqui. O E, que é a conjunção, o OU, que é a disjunção inclusiva, o OU, que é a disjunção exclusiva, o C, então, que é a condicional, e o C e somente C, que é a bicondicional. Os símbolos que vão relacionar as proposições são do E, é como se fosse um acento circunflexo, do OU, um acento circunflexo ao contrário, do OU, esse acento circunflexo ao contrário com uma barra embaixo, a condicional C, então, uma seta, o C e somente C, uma seta dupla para os dois lados, beleza? Qual é a ideia do raciocínio lógico proposicional? É nós vermos a relação entre proposições, geralmente duas proposições, certo? Uma proposição P e uma proposição Q. A tabela verdade sempre vai relacionar os valores lógicos da proposição P com a proposição Q. E essas proposições são só colocações. Por exemplo, uma proposição P pode ser João é alto. É uma proposição, uma frase, né, que tem um valor lógico. Esse João é alto pode ser uma verdade ou uma mentira. Ele pode ser atribuído a essa sentença o valor lógico verdadeiro ou falso. Pode ser também uma outra proposição. Maria é bonita. Então, aqui eu tenho duas proposições. A proposição que eu vou chamar de P, que é João é alto, e a proposição Q, que é Maria é bonita. As duas podem ter o valor lógico verdadeiro ou falso. Quando nós relacionamos essas duas proposições com um conectivo, nós temos a tabela verdade de interação desse conectivo. Por quê? João ser alto e Maria ser bonita pode ser verdadeiro, a primeira verdadeira, a segunda verdadeira, a primeira verdadeira, a segunda falsa, pode ser falso com verdadeiro ou falso, falso. E aí vem a nossa tabela verdade, ó. A proposição P pode ter o valor verdadeiro e a Q ser verdadeira também. A proposição P pode ter o valor verdadeiro e a Q ser falsa. A primeira pode ser verdadeira, a segunda falsa, ou as duas falsas. Aqui são as composições dos valores lógicos da proposição P e a proposição Q. E aí o que acontece? Nós podemos relacionar o P e o Q pelos conectivos. Nós podemos relacionar P e Q, relacionar P ou Q, podemos relacionar P ou Q, P, CP, então Q, e P, C e somente CQ, que são todos os conectivos que nós temos aqui, relacionando duas proposições através delas. A ideia é,
Todos esses conectivos têm valores lógicos, tabelas verdades, através de uma regra específica. Cada um deles tem uma regra e nós precisamos decorá-las. Como assim? Proposição P e Q. Quando eles se relacionam com o conectivo E, como fica a sentença? João é alto e Maria é bonita. A regra do conectivo E é: a proposição composta, que é a junção das duas, só vai ser verdadeira se as duas forem verdadeiras. Então, olha só. Se a primeira for verdadeira e a segunda também for verdadeira, o conectivo E é verdadeiro. Fora isso, ele sempre é falso. Então, para essa sentença toda ser verdadeira, as duas proposições têm que ser verdadeiras. Se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, a proposição composta é falsa. Então, se eu te digo que João é alto é uma falsidade, toda essa proposição é falsa, independente do valor da segunda. Se eu te digo que a segunda é falsa, tudo é falso, independente do valor da primeira. E se as duas são falsas, também é falso. Então, essa é a regra do E. Agora, se aqui ao invés de E tivesse OU, a regra do OU é a seguinte: para ser verdadeiro, basta que uma das duas sejam verdadeiras. Então, ela só vai ser falsa se as duas forem falsas. Então, o OU só é falso aqui embaixo, nas duas falsas. Todo o resto, ela é verdadeira. Ok? Vamos aqui para o C, então, que é a mais usual, tá? Essas duas com C, então, são as mais usuais. O C, então, ele só vai ser falso quando for verdadeiro na primeira e falso na segunda. Porque a gente teria: se João é alto, então Maria é bonita. Se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa, você vai ter essa proposição falsa. Do contrário, ela é sempre verdadeira. Então, falso, verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Falso com verdadeiro dá verdadeiro. Falso, verdadeiro dá verdadeiro. E falso com falso dá verdadeiro também. Ela só vai ser falsa quando for verdadeiro e falso. O que é que eu quero que vocês entendam em relação a isso? Cada uma dessas sentenças desses conectivos tem uma particularidade. Aqui é diferente, aqui é diferente e aqui é diferente. Você tem que gravar as exceções. Bom, o ou, essa daqui, a disjunção exclusiva, a particularidade dela é: se você tiver sentenças iguais, valores lógicos iguais, ela é falsa. Então, verdadeiro com verdadeiro dá falso, falso com falso dá falso. E se ela tiver diferentes, ela é verdadeira. Que é o contrário do C e somente C. Se tiver valores iguais, é verdadeiro. Se tiver valores diferentes, é falso. Então, essa daqui são as regras dos conectivos. Cada conectivo tem uma exceção. E essa exceção é o que você, entre aspas, tem que decorar. Vamos às exceções? Qual é a exceção do E? O E só é verdadeiro. É verdadeiro se tiver tudo V. Então, V com V dá verdadeiro, o resto tudo é falso. O OU é falso se tiver tudo F. Ela é verdadeiro se for tudo V, o OU é falso se for tudo F. O C, então, ele é falso em VF, que a gente decora como Vera Fischer, né? Vera Fischer é falsa. Então, se tiver VF, é falso, certo? E o OU. O OU vai ser o quê? Aqui, ou iguais são falsos. Iguais são falsos. E o C, somente C, iguais são verdadeiros.
certo? Essas são as regras que você monta essa tabela. Isso daqui é decorado, tá? É só decorado. Por quê? Com essas informações você faz uma questão dessa daqui. Olha só. Se Ana dança, então Marcelo joga futebol. Se Marcelo joga futebol, então Carol faz ginástica artística. Se Carol faz ginástica artística, então Valentim não dança jazz. Se Valentim não dança jazz, então Enzo toca violão. Ora, Enzo não toca violão. Pode-se afirmar que... Repara que se você não sabe aquela tabela, isso daqui parece que é impossível fazer. Aqui eu tenho várias condicionais. O que eu tenho que fazer? Eu vou lá na regra da condicional. Qual é a regra da condicional? Se for VF, ela é falsa. Todo o resto é verdadeiro. Beleza, vamos lá. Aqui ele está dizendo, ó, Enzo não toca violão. Então, ó, Enzo não toca violão é uma sentença verdadeira. É uma verdade que Enzo não toca violão. Aqui a gente usa a regra de Deus, que é, ó, entre aspas, né? Vamos lá. Que é, afinal não se diz o nome de Deus em vão, mas só para decorar, tá? Que a gente vai fazer de trás para frente, dizendo que Deus sempre diz a verdade. Então, tudo daqui para cima vai ser verdade, certo? Então, ó, qual é a ideia aqui? Enzo não toca violão, então isso daqui, ó, é falso. Se é verdade que Enzo não toca violão, essa daqui é falsa. Bom, a gente tá com C, então. Se a segunda é falsa, para essa sentença toda ser verdadeira, ó, vamos voltar lá. A segunda tá falsa. Eu quero que seja verdadeira. Não pode ser a primeira verdadeira. A primeira tem que ser falsa, porque senão vai dar Vera Fischer. Ó, se essa daqui for verdadeira, vai dar Vera Fischer. Então a sentença vai ser falsa. Como eu preciso que ela seja verdadeira, essa daqui tem que ser falsa. Bom, Valentim não dança jazz é falso. Então isso daqui é falso. E aí a gente vai para a mesma ideia, ó. Para isso daqui não dar Vera Fischer, essa tem que ser falsa. Senão vai ficar VF, vai dar Vera Fischer que é falsa. Então, ó, Carol faz a ginástica artística é falsa. Então aqui é falso. Mesma ideia. Aqui também vai ter que ser falso para não dar Vera Fischer. Marcelo joga futebol é falso. Então aqui tem que ser falso também para não dar Vera Fischer. Então agora eu já sei o valor lógico de todas essas coisas. Eu vou analisar as alternativas, ó. Ana dança. Ana dança é falso, ó. Marcelo não joga futebol, ó. Marcelo joga futebol é falso. Então Marcelo não joga futebol, que é o inverso, né? É verdadeiro. Repara, falso e verdadeiro. Eu não disse para você que a regra do E é que para ele ser verdadeiro tem que ser tudo verdadeiro? Então, ó, falso e verdadeiro no E dá uma sentença falsa. Isso daqui é falso. Ok? Vamos para de baixo, ó. Carol faz ginástica artística. Carol faz ginástica artística é falso. Já sei que essa é falsa direta. Valentim dança jazz. Valentim não dança jazz é falso. Então Valentim dança jazz é verdadeiro. Marcelo joga futebol. Ó, Marcelo joga futebol é falso. Então a única verdadeira é a C. Quero que você me diga, o que você achou? Achou muito avançado? Simbolou? Achou muito rápido? Me dá o feedback que eu faço uma aula mais lenta, mais devagar e mais detalhada. Eu estou colocando essa aula aqui, eu estou com um tempo bastante corrido, eu estou atendendo a pedidos, coloquei nesse nível, mas eu preciso saber qual é o nível de vocês. Para as pessoas que já têm um certo nível de raciocínio lógico, às vezes é melhor eu ir acelerado. Mas se vocês que estão se preparando para essa prova de Maricá ou outras, tiverem com muita dificuldade, a base estiver muito ruim, não deu para entender daqui, me avisa que eu faço uma aula ainda mais detalhada, mas eu preciso do feedback de vocês, beleza? Se você gostou, deixa o teu like, me dá o feedback, se inscreve no canal, eu vejo vocês na próxima. Fui!